Caros irmãos, desejo de paz e luz, que as bênçãos de nosso lar e que as bênçãos de nosso Pai estejam em vossos corações, não é verdade? Nós nos encontramos em mais uma oportunidade para conversarmos acerca de mais um capítulo de nosso lar, lembrando e convidando, enfatizando para que todos tenham a boa vontade, o desejo de conhecer o livro. É um livro, uma obra riquíssima, conhecimentos maravilhosos para todos nós. Convidamos a todos a conhecerem esse livro, lerem, interagirem conosco também nos nossos canais, ok? Hoje vamos conversar sobre o capítulo 48 do livro Nosso Lar, que tem por título Culto em Família, Culto Familiar. Nesse capítulo nós gostaríamos de começar com uma rápida observação acerca do capítulo anterior, onde naquela festividade em que Dona Laura recebe o seu cronograma de trabalho, o seu balanço de horas de trabalho realizado no nosso lar, ao final, ao despedir-se de André, ela convida André para o culto, para aquele encontro, a nova reunião, que existiria na próxima noite, no dia seguinte. Pois bem, esse capítulo nós temos dois aspectos fundamentais a salientar. O primeiro aspecto é que o motivo do encontro, o motivo daquela reunião, daquele culto familiar, é para receber em espírito o Ricardo, que é o antigo marido de Dona Laura, e que está reencarnado no planeta Terra naquele momento. Está aqui na condição de criança, é uma criança ainda no mundo espiritual, aqui no mundo físico, e durante o seu sono físico vai ser recebido por eles lá no mundo espiritual. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, no final do capítulo, Clarencio encontra André Luiz e diz a ele: André, amanhã estarei acompanhando Laura aos seus processos reencarnatórios e convida André Luiz a voltar ao mundo físico, a rever a sua família terrena. E ainda diz para ele: tem 1 ano de trabalho, tem 1 ano de atividade dentro do nosso lar, e o conhecimento, o aprendizado que ele acumulou durante aquele ano o habilita para que ele possa rever a família naquele momento. Pois bem, vamos ao primeiro tópico. Sobre o aspecto da visita de Ricardo, reencarnado como criança, voltando ao mundo espiritual, voltando ao nosso lar e reencontrando a família e aquele grupo de amigos. Primeiro aspecto que nós gostaríamos de salientar: a família de Ricardo e de Dona Laura, ela destoa um pouco do comum do que nós conhecemos. É uma família mais evangelizada, mais moralizada, mais cônscio, todos eles, do seu quinhão ou da sua responsabilidade espiritual. E aí, vamos lá. Alguns aspectos nos levam a estas conclusões. Primeiro deles, quando Dona Laura primeiro volta ao mundo espiritual, Ricardo, quando Dona Laura volta, já encontra um lar relativamente organizado. Depois voltam os filhos, eles têm 4 filhos, todos os 4 filhos estão dentro do nosso lar. Então o pai e a mãe dentro do nosso lar, 4 filhos, e depois quase por último, a neta também volta ao nosso lar e compõe aquele grupo espiritual. Para fazermos um rápido comparativo, lembremos a família de André Luiz, onde a mãe de André Luiz está no mundo superior, tem uma irmã dele ajudando, e todo o restante da família estão vinculados ainda às zonas umbralinas. Então nós temos uma família de André Luiz composta por 5, 6 pessoas, em que 2 estão no mundo superior e todos os outros estão em sofrimento nos mundos inferiores. No caso da família de Lísias, o característico, a diferenciação é que são espíritos mais moralizados, mais organizados, e estão todos eles, a família toda reunida dentro da colônia espiritual Nosso Lar. Desenvolvendo o capítulo, conta André Luiz que, ao entrar na sala, na casa de Dona Laura, ele encontra os móveis postos de uma maneira singela e um grande globo
na frente, no estrado na frente. E depois Nicholas explica para André que aquele globo é para proteger o espírito, para que ele não receba as emanações mentais, sentimentais muito afloradas que serão manifestadas naquele ambiente. Feita a prece, feito um cântico, uma música composta pelos filhos para aquele momento, o globo toma um aspecto de uma neblina, de uma névoa bem densa, e gradativamente o corpo perespiritual de um homem adulto é formado dentro do globo. Isto parece, vamos dizer assim, um tanto quanto longe da nossa realidade, mas nós temos que entender que estamos falando sobre um mundo espiritual. Estamos falando sobre uma realidade, um fato que aconteceu quando os bons espíritos tiram uma criança que está adormecida aqui na Terra. Eles citam lá que passava pouco depois da meia-noite daquele dia. Tiram aquela criança do corpo físico na Terra, no momento mais propício, a leva no mundo espiritual. E nesse momento, o corpo espiritual não é da criança, o corpo espiritual volta à forma anterior do adulto, não é? As manifestações são maravilhosas, expressões de carinho, de afetividade de ambos os lados. E ao despedir-se, Ricardo ainda deixa uma mensagem que é uma mensagem fantástica para todos nós. Quando ele diz assim: vamos juntos pedir ao Pai que não tenhamos facilidade na terra, para que nós saibamos agradecer as bênçãos da vida. Muitas vezes nós aqui na terra procuramos exatamente o contrário. Queremos muita facilidade e caímos num ostracismo, numa ociosidade impressionante. Ricardo pede exatamente o contrário, para que não tenha facilidade, para que o sentimento de gratidão pela vida seja uma constante em suas mentes. Não é isso? Ele vai receber Laura, depois gradativamente, quando forem jovens adultos, receberão os filhos gradativamente em processo reencarnatório para formar aqui no mundo físico a mesma família ou uma família bem similar à que tinha no mundo espiritual. Não é isso? Meus irmãos, o segundo aspecto fundamental deste capítulo. Clarencio convida André Luiz a voltar ao plano físico e rever a família. Parece um fato comum, um fato singelo, um fato corriqueiro, mas não é. Não é pelo seguinte: André, depois da desencarnação, passou 8 anos de sofrimento e de meditação nas regiões umbralinas. Depois passou mais 1 ano de tratamento e de trabalho no mundo espiritual. Este período de tempo é um período de tempo de amadurecimento, de refazimento, de meditação, para ele voltar ao mundo físico e colocar em prova, colocar em testemunho toda a filosofia que ele acumulou ao longo desse tempo. Então, foram 8 anos de meditação nas regiões de sofrimento, depois mais 1 ano de trabalho. Este 1 ano de trabalho, nós temos principalmente que transformá-lo em 1 ano de experiência. 1 ano convivendo com Narcisa, com Lísias, com Tobias, com Dona Laura, com Clarencio, com a colônia espiritual nosso lar. E aí, ele, arregimentado, guardando todos esses valores, ele volta ao mundo físico, porque efetivamente, quando ele adentra dentro do seu lar, do seu antigo lar, ele vai precisar de toda essa carga de conhecimento novamente. Não é isso? Amigos e irmãos, convite para que nós possamos ler e conhecer o livro Nosso Lar juntos. Deixem suas observações, suas críticas para o nosso canal também. Nosso singelo agradecimento pela paciência.